quatro amigos, bate-papo, resenha, cornetadas e até mesmo não falar do Flamengo. Está entrando em campo, ou melhor, está no ar, Quarteto Flanático, mais que um podcast que fala do Flamengo. Saudações rubro-negras, continuamos em tempos de pandemia do coronavírus, por isso de casa mais uma vez é o Quarteto Flanático Home Office. Aqui também tem disso. Eu sou o Dedeco DJ, junto com o Valdinho Favato, mais uma vez, recebendo Elielton e Vitor Boquinha. Afinal de contas, galera, já são 30 dias sem jogos do Mengão. Hoje completando 30 dias do último jogo do Flamengo e não temos previsão de retorno ainda. Pelo menos não temos nenhuma data definida. Vamos então começar mais uma edição do podcast do Quarteto Flanático. Já são 22 episódios. Passa muito rápido, hein? Sempre lembrando a você que nos ouve pelo Folha Vitória que estamos disponíveis nas plataformas de áudio Deezer, Spotify e também Apple Podcast, também em formato de vídeo no YouTube. Se você já está vendo a gente no YouTube pelo nosso canal, já está sabendo direitinho, dá aquele joinha pra gente, siga também e se inscreva para poder receber as notificações. Você fica sabendo sempre que tem vídeo novo no canal. Nas plataformas, você sabe, toda quarta-feira tem podcast novo. Conferindo, é só se inscrever para você receber as atualizações aí. Uma semana parece que é um mês, né? Que loucura, que doideira. Então, galera, a Adidas já virou devedora do Flamengo. Dizem que deve também os times da Europa. São 8 milhões e 800 mil reais a menos na conta do Mengão. 15 dias de vencido. Será que vai para o SPC? Favato, nós vamos ganhar um calote ou será que é momentâneo? O que você acha aí dessa parada da Adidas, dessa grana imensa da Adidas faltando aos cofres do Mengão? Rapaz, eu acho que é momentâneo. É fato que a empresa está passando por uma crise, como várias estão, mas a Adidas, para mim, pelo menos, não tem a possibilidade de quebrar durante essa quarentena aí do Covid-19. Então eu acho que ela deve estar passando por uma situação, tanto é que nós não somos os únicos, e vai se acertar. O próprio repórter, o jornalista Mauro César falou: gente, calma, o negócio da Adidas vai se acertar, que a Adidas não vai quebrar de um dia para o outro, calma. E nem vai dar calote ao Flamengo. O importante é não dar calote ao Mengão. 8 milhões e 800 mil é brincadeira. Isso é uma parcela só, hein? Verdade, mas eu acho que vai dar certo. É essa crise que tá pegando todo mundo e a Adidas não ficou de fora também, não. Tá e certo. O dia que a Adidas quebrar, né, nós estamos na água. Não, nós vamos ter que mudar de time, né? Não vai ter outro jeito. Pois é. Já que o Elielton se pronunciou aí, ó, Elielton, em tempo de quarentena, você sabe, podemos dizer que é tempo de treta, né? Tem treta em casa, tem treta em família, tem treta nos grupos do WhatsApp e não poderia faltar treta no mundo do futebol. E olha que tem muita treta. Você soube aí que rolou nesse final de semana uma treta entre o Gustavo Henrique, nosso zagueirão, batendo boca com o presidente do Santos. Conta pra gente aí. Então, entrevista a um canal aí do YouTube, o ex-presidente do Santos, o atual presidente do Santos, quis dar uma alfinetada, não tá fazendo nada, né? Vou alfinetar os meus ex-jogadores e foi logo no recente, no Gustavo Henrique. Falou que era um jogador sem caráter por ter deixado o Santos. Aí o Gustavo Henrique não deixou por baixo, fez uma nota gigantesca falando que deu prioridade ao Santos e todas as oportunidades de renovar o contrato para o Santos, mas o Santos não quis. E aí o Gustavo Henrique saiu por alto. Sem contar que o Gustavo Henrique chegou a ser um dos capitães, né? Foi capitão do time do Santos no ano passado. Sim, é o jogador da base, que veio da base, e aí depois dessa treta toda, alguns jogadores foram incentivar ainda o Gustavo Henrique. Por exemplo, o Bruno Henrique, que saiu da mesma forma com as tretas, né, com o presidente do Santos, assim dizendo o presidente do Santos, né, mas todo mundo é em favor do Gustavo Henrique. Quem está errado sempre é o presidente do Santos, que quer treta sempre. Impossível, o cara gosta de uma treta. Ele gosta de treta. Continuando o assunto treta, Favato, que parada é essa aí? Lá no Atlético Mineiro também tá uma treta danada, né? Presidente fala uma coisa, Dudamel, que é o ex-técnico, fala outra coisa, e o Natan, apimentando essa conversa aí, disse que teve uma armação para botar o Dudamel para fora. Conta pra gente aí como é que fica isso aí.
Rapaz, eu ouvi essa semana aí, vendo esses muitos noticiários que a gente vai passando aí, que o Natan deu uma entrevista falando que os jogadores não gostaram, deu a entender, né, que não gostaram do modo de trabalhar do Dudamel e que meio que fizeram, acho que talvez meio que um corpo mole assim para ele cair. Isso acho que isso acontece bastante no futebol até, né? Mas o Dudamel deu uma entrevista de lá, falando que o presidente do Atlético não tinha deixado as claras com ele como é que era o elenco. O Atlético também tá uma bagunça do caramba, não sei como que conseguiu contratar o Sampaoli, que é um grande técnico, mas o Natan aí botou fogo nessa conversa aí. Segundo até o presidente do Atlético Mineiro, ele disse que o Dudamel tem mania, assim, como se estivesse no exército, né? São normas de exército, normas de guerra, briga, não pode isso, não pode aquilo, e os jogadores parece que não gostaram muito dele, não. É treinador que chega meio que botando banca no elenco, assim, normalmente se lasca, porque a gente tá vendo um pouco parece que o Corinthians tá vivendo algo parecido com o Thiago Nunes também, que chamam ele até de General Nunes lá, que chegou botando banca, colocando um monte de regra que ninguém tá acostumado, e jogador, velho, são 30 e poucos ali contra um, quando o cara não chega querendo fazer o meio de campo ali, sabendo fazer a gestão de pessoas, é complicado, né? É verdade, vou até pro meia-culpa aqui. Vamos imaginar Jorge Jesus. Jorge Jesus também tem suas manias, tem as suas paradas, tem os seus ritmos, né? Ele treina mais forte, tem outras coisas diferentes. Imagina se, né, assim como o Dudamel, não tivesse dado resultado. Porque o Dudamel, ele fez isso e não vieram os resultados. Esse é o grande problema, né? O que fez que o presidente afastasse ele. É verdade. O Jorge Jesus também tem fama de pegar muito no pé dos jogadores quanto a treinamento e tal, mas fez o time jogar, meu amigo. Aí fica difícil de jogador derrubar, né? Como é que vai fazer? As coisas começam a engrenar, mas apesar de falarem que ele é muito exigente, ele é um cara que, pelo visto, é muito experiente em gestão de pessoas, né? Já lidou com muito jogador grande, e aí deu certo para nós. Tá certo. Já continuando esse assunto aí de Minas Gerais, vou chamar o Boquinha, coitado, tá só olhando e não fala nada, né, Boquinha? Nem te chamei ainda. Ô, Boquinha. Que parada é essa de que Sampaoli tá querendo o Diego Ribas no Atlético Mineiro? Que história é essa aí, ó? Você acha que vai mesmo pra lá ou não vai? Pois é, rapaz. Agora, essa semana eu vi essa notícia. Saudações aí, Dedeco, Elielto e Valdinho. Eu vi também essa notícia aí e fiquei um pouco pensativo, porque eu já tinha visto algo antes de sair que o Santos queria, sobre a renovação, que tá um pouco, tá meio que pendente, eles não estão dando certeza se o Diego continua, ou se não fica, se fica. E sempre os discursos do Diego é como se fosse encerrar a carreira no Flamengo. Eu sempre entendi assim. E confesso que eu sou um cara que já criticou muito o Diego, mas mesmo em épocas que eu criticava, eu deixava um contraponto. Eu falava que ele é um jogador exemplo, já com a idade mais avançada, seria exemplo para os jogadores mais novos. Então, eu sempre, apesar de xingar ele ali e contra em muitos momentos, eu ainda nos meus discursos eu defendia essa questão da responsabilidade enquanto jogador, enquanto profissional. Então, eu sempre gostei dele. Agora fica na mão do Flamengo, né? Eu não sei o que está acontecendo, que eles ainda não conversaram, e no final do ano é que se encerra, né, o contrato dele. Então, ainda mais com essa crise aí, que a gente não sabe como é que vai ser o andamento de nada, quem dirá de uma renovação, né? Tá certo. Só para completar a informação, realmente, o contrato do Diego se encerra no final do ano, em dezembro de 2020. Não tem nada acertado entre o Flamengo e o Diego Ribas, pelo menos de forma pública. E essas 2 semanas aí, colocaram o Diego em pelo menos 3 times, né? Interesse do Atlético Mineiro, falaram de retorno para o Santos e falaram também em um time da Flórida. Ele estaria indo para a Flórida, coisa que já rolou o ano passado, essa conversa também. Se eu falar de Diego, eu não posso deixar de perguntar a opinião dele sobre isso, né, Favato?
Favato, e aí? Cara, eu sempre conectei muito o Diego porque eu sempre esperei muito dele. Eu acho um grandíssimo jogador, concordo com o Boquinha totalmente, que é um exemplo de profissional. Serve muito para ajudar os nossos jogadores jovens a entender o que é Flamengo e o que é ser um jogador de futebol profissional exemplar, como ele é. Mas eu sempre achei o custo-benefício caro. Então, agora, eu acho que o Flamengo tem, assim como vários outros times também têm, um problema nas mãos, que é essas renovações de contrato, que são muito altas, pode ser que sejam revistas. E a do Diego, desde o ano passado, quando ele tinha dado a Libertadores, eu falei, putz, agora o Diego, como tem mais um ano de contrato só, podia ser o último ano e ele se encerra, vai para Flórida, vai para a MLS ganhar o dinheiro dele, porque eu acho que no Flamengo, o salário dele dá para trazer uns 2 jogadores de bom nível. Sempre falei isso, falei em vários episódios e tal, que eu acho caro, jogador caro, pelo que entrega em campo, não fora dele, porque por ser um jogador mais veterano, eu acho que não vale o custo. Sempre falei isso. É verdade, e é bom lembrar que sempre grandes times, né, já aconteceu aqui no Brasil, vários outros times têm um ano maravilhoso, um elenco muito bom, e no ano seguinte o time é desmanchado. Não aconteceu isso no Flamengo, vários boatos aí, inclusive que o Bruno Henrique iria para outro time, e depois falaram que o Bruno Henrique não teve proposta nenhuma. Hoje, o empresário dele, né, falou sobre vários times que tentaram tirar o Bruno Henrique, times da Europa, times da China, mas que não era uma proposta que interessava ao Flamengo, não interessava ao empresário e muito menos para o Bruno Henrique, que ele quer ter novas conquistas no Flamengo. Então, eu acho que tudo isso tem muito a ver nessa hora de renovação e ver o que vai acontecer. E esse ano realmente cheio de problemas aí com o Covid-19, realmente vamos ver como é que vai ficar a conta no final do ano. É o seguinte, inclusive, galera, não sei se vocês ficaram sabendo, esse empresário do Bruno Henrique chegou a falar que em 2015 Bruno Henrique quase foi pro Fluminense. Olha que loucura, em 2016, na verdade, né? 2015 ele jogou no Goiás, aí depois ele foi vendido para a Europa, ele quase foi pro Fluminense, imagina, rapaz! Pensou? Graças a Deus não foi. Graças a Deus não foi. Tá certo. Elielton, com você agora, eu quero saber o seguinte. Nessa doideira aí de time, se continua o mesmo time, se vai vender alguém, você acha que tem alguém nesse time do Flamengo que pode estar com as malas prontas até o final do ano? Até o final do ano, com certeza. Deve ser 1 ou 2, como foi nessa janela agora de janeiro. Porque alguns jogadores estão com contrato mais extensos, né? 2022, 2023, alguns já renovaram o contrato, mas tem aqueles que, por exemplo, o Diego, que ainda não renovaram o contrato, tem o Diego Alves também, que não renovou o contrato ainda, mas eles estão dando a segurada ainda mais pela Covid-19, para depois deve renovar com um ou outro, e infelizmente um ou outro também deve sair, mas desmanchar elenco assim, não vejo isso no Flamengo. Eu também acredito dessa forma. Você que é o cara aí que saca tudo de Botafogo, você tem uma pessoa dentro de casa que te informa tudo do Botafogo, que história é essa? Em plena quarentena, o Botafogo está prestes a ganhar 3 mundiais? Que história é essa, Favato? Pelo amor de Deus, conta aí, o que é isso? Do céu, cara, impressionante, cara. Cada vez o Botafogo consegue me surpreender, porque é um time que já vem passando por crise atrás de crise e, velho, não cansa de ser piada. É impressionante, eles pegaram 3 torneios que existiam na época, depois eu fui ler o que esses caras estão querendo saber, porque eu sabia do Mundial que o Palmeiras fala que é a Taça Rio, né, de 51, que o Fluminense também ganhou em 52, e vários desses mundiais que todo mundo quer inventar, mas o Botafogo é um torneio que existia na Venezuela na década de 60, quando o Botafogo realmente tinha um grande time, e o Botafogo era muito convidado para vários países para se apresentar, porque levava público realmente, como o Santos também naquela época. E só que, cara, como que um torneio amistoso na Venezuela, na década de 60, que pegavam
convidados, ou na verdade minto, na época tinha, tipo assim, eram critérios meio malucos, o Botafogo, e um deles foi como era campeão do torneio de São Paulo, não era nem o que correspondia ao brasileiro. Então tipo, eles inventavam, convidavam os times, tinha até seleção. Um deles, o Botafogo, jogou contra a seleção da Argentina. Uma loucura, cara. E os caras querem colocar como mundial, ser muito pequeno, cara. Se o torneio tinha uma relevância lá no coisa, coloca lá. Ganhamos a Copa, sei lá qual era o nome da Venezuela lá, mas não dá, cara. Como que vai querer falar que é mundial? Não tem como. Inclusive, Fala, Eliel. Inclusive, Dedeco, o Bangu, depois desse pronunciamento do Botafogo, participou de uma desses torneios assim em Caracas, no lugar de Caracas, né? E falou que foi campeão aí, querendo também um título mundial. Se caso a FIFA, lógico que não vai fazer isso, né? Der os 3 títulos pro Botafogo, tem que dar um pro Bangu. E aí, como vai fazer? Meu Deus do céu, que loucura. Pois é, falando em Mundial, rolou muita conversa essa semana também sobre o Mundial da FIFA, né, que está com nova data, que vão remarcar para o ano que vem. Já fala que o ano que vem não vai dar, vai para 2022, mas 2022 é ano de Copa do Mundo. Que doideira, hein? Será que o Flamengo vai ficar de fora desse novo Mundial com 24 clubes? O que vocês acham aí? O que você acha, o Boquinha? Rapaz, agora 2022 tem Copa do Mundo, né? Mas como você falou de Mundial aí e tava naquele assunto, antes de falar desse Mundial de clube, eu vou falar, vamos esperar uns 20, 30 anos e vamos pedir a Florida Cup como um mundo também, né? Como um Mundial, o que vocês acham? Não deixa de então... mas enfim, é uma coisa muito complicada. Eles estão remarcando data. Como você diz, jogaram para o ano que vem, pensaram no ano que vem, agora já jogaram para junho de 2022. Apesar de ser ano de Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo em 2022 é em dezembro, né? Verdade. Então tem como ocorrer, mas não sei, essa questão do Flamengo ficar de fora também, eu vi uma reportagem, a possibilidade dele ficar. Se é o mesmo campeonato, eu não acho justo, né? Na minha opinião, se é o mesmo campeonato sendo... apenas prorrogado, apenas adiado, eu acho que ele tem que manter a vaga dele ali. E essa é a minha opinião quanto ao que você diz do Flamengo, a possibilidade do Flamengo ficar de fora. Então é complicado, esse tempo de coronavírus, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que manter aqui o nosso isolamento. Fica uma coisa muito complicada, marcar, igual essa questão de campeonatos voltando com o estádio vazio também, enfim, é muito complicado marcar datas, entendeu? Eu acho que eles já jogaram para 2022 pensando justamente nessa questão de não se sabe como vai desandar, não se sabe se vai terminar os campeonatos esse ano. Acabei de ler uma reportagem, fugiu um pouco, mas que já virou hipótese o cancelamento da Libertadores desse ano, entendeu? Realmente essa questão de marcar data, é complicado. Quanto à presença do Flamengo, eu acho que quando acontecer, ele tem que estar. Ele foi campeão da Libertadores, que dava acesso a esse Mundial aí. Então, não sei vocês, o que vocês pensam. É por aí. Vamos fazer o seguinte, então, vamos continuar a treta. Já que o assunto é treta, vamos continuar com a treta. A notícia que tá rolando aí é que os paulistas, a Associação Paulista, né, os times paulistas, estão querendo que o Brasileiro de 2020 aconteça, só que no formato mata-mata, com os jogos somente em São Paulo. São Paulo que é o maior centro, né? O maior número de casos de mortes do Covid-19, mas os paulistas dizem que tem que ser, pode ser até com o estádio fechado, mas tem que ser em São Paulo. Vamos lá, um por um. Ô Elielto, que história é? O que você acha? A favor? Contra? Eu acho impressionante essa ignorância, não sei o que os paulistas têm, de querer levar, centralizar tudo para lá. 10 anos de títulos, a maioria para lá. Não, beleza. A federação bate o martelo, a CBF cede. Torcedores do Palmeiras joga cadeira no gramado e não dá uma punição. O que tem? O que as federações, a Federação Paulista tem que as outras federações não têm? É impressionante. Agora,
é capaz da CBF ceder, olhar assim, não é possível, não sei, é possível, vamos fazer, porque lá tem mais estádios, que lá tem mais isso, tem mais times paulistas, é capaz. Se a CBF ceder, abrir as pernas, a Federação Paulista vai deitar e rolar. Sua opinião, Favato? Eu acho uma loucura essa proposta, sério mesmo, e até eu ouvi falar sobre isso na televisão, e parece até que parece realmente foi proposto, mas que não tem essa possibilidade. O presidente do Bahia deu uma entrevista falando que não tem nada decidido, que isso daí é bem improvável que passe e tal, e é meio sem noção, né? Tudo bem, eu concordo, novamente mencionando o jornalista Mauro César, porque eu vejo várias coisas do canal dele. Eu acho que a CBF, junto com as federações, teria que se juntar e colocar, como é um tempo muito incerto, colocar várias opções. Vai começar, quando que vai começar novamente a situação, os campeonatos a rolar? É meio de maio? Beleza, se começar no meio de maio vai ser assim. Se começar no meio de junho, final de junho, vai ser assim. Se começar em julho, vai ser assim. Se ficar só lá para agosto, vai ser assim. E colocar vários estilos de campeonatos que vai poder se ajustar, mas mantendo o mínimo de possibilidades, se tiver como, manter o Campeonato Brasileiro o mais parecido com o nosso formato possível. Nem que seja, eu acho que um campeonato nacional é assim praticamente em todos os lugares do mundo, tem que privilegiar quem tem a maior regularidade. E eu sou a favor disso mesmo quando o Flamengo não estava nessa situação. Eu acho que o Campeonato Nacional, que é aqui no Brasil só desde 2003, nesse formato de pontos corridos, tem que ser assim. Já tem Copa do Brasil, já tem estaduais, já tem Libertadores que tem mata-mata. Então, eu acho que colocar o Campeonato Nacional em mata-mata não faz muito sentido. Talvez, este ano, por conta de tudo isso, seja a única possibilidade que eles encontrem de fazer um turno único, com mata-mata posterior e tal. Beleza que seja, mas que isso não se perpetue para os próximos anos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser mantido do jeito que é. Sua opinião, Boquinha? A minha opinião vai continuar do jeito que é. Eu acho que é uma coisa só para esse ano mesmo, como o Valdinho está falando aí. Eu acho que não vão manter mata-mata depois desse ano. E essa é uma medida para finalizar esse ano, considerando que tudo já está se atrasando, né? Só que aí quando você pensa que eles estão tomando uma medida para, vamos ver, vamos resolver, vamos voltar, levar tudo para um lugar só, aparentemente uma medida que traz uma solução, aí você vê os absurdos, né? Estão levando, primeiramente, para um lugar, como você já bem disse no início, é o centro de onde mais tem casos, né, do Covid. A gente está vivendo um período de desgraça e estão querendo levar lá para todos os times, todas as instituições ali, tudo no mesmo lugar. E pensando ainda que esse lugar é o local onde os clubes, tirando, vamos dizer, o Grêmio, é onde tem os clubes que podem bater de frente com o Flamengo. Então, sem clubismo e com clubismo, né, eu vou ser contra isso, assim como o Flamengo está sendo. Não concordo levar para um lugar onde os times que mais podem bater de frente, que seria o Palmeiras, e os outros seriam coadjuvantes, mas dentre todos os do Brasil, tirando o Grêmio, eu acho que é ali em São Paulo que estão os times que podem bater de frente. Aí, vão deixar os caras jogarem em casa, vão deixar os caras em casa, é isso aí, é a palavra, deixar os caras tranquilos, à vontade, em casa, enquanto os outros vão estar concentrando. Não são 2 meses, não são 2 meses, a proposta aí parece que seria de maio até setembro, novembro, não sei se eu estou confundindo, mas enfim, maio, aí vai, junho, julho, agosto, setembro já são 4 meses, os caras tudo fora de casa, alojado em hotéis, enfim, eu acho loucura, assim, é difícil, principalmente disputando o campeonato no lugar onde que teoricamente os favoritos para bater de frente com a gente vão estar em casa. Então, eu acho que tinha que ser um lugar mais neutro, onde não afetaria pelo menos isso.
todo mundo ficasse fora de casa, enfim. Podiam trazer para o Espírito Santo. Trazia para o Espírito Santo, estava resolvido, tá tranquilo. O problema é concentrar tudo em um estádio só, né, bicho? Tem que ser um lugar mais estruturado. Infelizmente, a gente não... Eu queria muito. Então, para nosso assunto final, a nossa saideira, nosso último debate, já que não tem bolão, já que não tem jogo, depois do Gabigol fazer campanha pro Neymar e pro Mengão, tem mais um do PSG na mira do Flamengo. Será, hein? Ou não? Cavani vem pro Flamengo? Olha, vou fazer o seguinte... o Flamengo já falou que pode ter o Cavani, o De Arrascaeta falou que vai ligar para o Cavani, dizendo que lá ele vai ser feliz, o São Paulo está falando do Cavani, o Palmeiras está falando do Cavani, que o Cavani vai acabar o contrato dele, né? Ele vai ficar livre no mercado. Mas isso não nos interessa, eu quero saber, igual semana passada, um por um, começando por mim mesmo, se o Cavani viesse para o Flamengo, quem que entraria, no lugar de quem ele entraria? Quem iria para o banco? Meu Deus do céu, hein? Já pensou que loucura? Cavani no Flamengo e alguém vai para o banco. Não vou começar, não. Favato, a bola é sua, vai. Quero saber, quem sai? Mais uma vez, assim como na semana passada, e aí eu já falo com o Georgiano de Arrascaeta, meu amigo, não fala com ele para vir não, porque eu acho que quem vai rodar é você. Se ele vier, porque é difícil barrar Gabigol e Bruno Henrique. Talvez, quem sabe, o Everton Ribeiro poderia também ser um dos que rodasse, mas eu acho que o Arrascaeta, por ser um pouco menos incisivo jogando, é um cara mais cerebral, é um cara que poderia dar lugar ao Cavani. Você, Elielton, quem sai do Flamengo pro Cavani ser titular? Ou, né, se ele não tem lugar como titular também, pode ser sua opinião. Fala aí. Ele joga. Não pode deixar o homem no banco, não. Só que a Arrascaeta não precisa entrar em contato com o homem, não, senão ele cai. Tô que nem o Valdinho. Ou ele ou o Everton Ribeiro. Mas Cavani é titular. Tá certo. E você, Boquinha? Rapaz, eu vou de opinião dos outros, né? Eu ia falar Maria vai com as outras, mas isso é coisa de Cruzeiro. Mas eu vou ter que concordar, cara. Não tem como ele ficar de fora. O time de hoje a gente brinca que quem vier é banco, mas não dá. O Cavani não dá e o Arrascaeta, eu acho que ele tá querendo descansar. Ele deu uma entrevista esses dias falando que não gosta muito de correr em campo, então acho que ele tá querendo pegar um banco mesmo, o Cavani. Tá certo, eu continuo, ele vai, se vier o Neymar e o Cavani pro Flamengo, os dois vão pro banco, vão ficar aguardando lá uma oportunidade para entrar no time. Esperar alguém machucar, né? É isso, alguém tem que se machucar para entrar, não vem como titular não vem com essa não que o Jorge Jesus não vai deixar não. Galera, pra gente encerrar, aquela dica do Quarteto Flanático, você pode aproveitar esses dias de folga para ouvir os podcasts anteriores, se divertir, comparar os nossos bolões com os nossos resultados, além, né, de poder ouvirem nas plataformas no Spotify, no Deezer e também no Apple Podcast. Pode ver em vídeo no YouTube, nosso canal Quarteto Flanático, e claro, seguir a gente também no Instagram, Quarteto Flanático. Favato, considerações finais. Só mandar um abraço aí pra galera, sempre torcendo aqui para que isso passe logo, que a gente veja o Mengão de novo. Eu não aguento mais ver jogo repetido. Acabou que na semana passada a gente comentou e eu só fui lembrar hoje daquele jogo da final de 92 que eu falei que eu queria ver. Essa semana eu prometo que eu vou ver pra semana passada dar algum parecer sobre esse jogo. Então torcer para que isso acabe logo e o nosso Mengão volte. Tá certo. Boquinha, considerações finais. Minhas considerações é pedir aí a galera que tá ouvindo, todos redobrarem a atenção, porque isso não é brincadeira. Apesar de eu estar aqui descontraído e brincando, falar do Flamengo tranquiliza, entre amigos, então melhor ainda. Mas infelizmente eu comecei a semana perdendo um amigo de trabalho e realmente o negócio não é brincadeira. E mexeu muito comigo, assim, eu tô muito... Eu tô meio desnorteado, vamos dizer assim. Enfim, não é brincadeira, então minhas considerações para redobrarem a atenção aí, que não escolhe idade. Não tinha nem 40 anos o meu amigo de trabalho.
Tá certo. Elielton, considerações finais aí. É vero o que o Vitor Boquinha tá falando e as pessoas estão começando a levar a brincadeira. Tem muita pessoa saindo, muita pessoa se divertindo, marcando churrasco, marcando isso, marcando aquilo. Mas tem que levar um pouquinho mais a sério naquilo que tem que ser feito, pelo menos nesse início, né? E eu quero mandar um abraço aqui, não pode faltar, mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa, lógico, sempre minha esposa. Quero mandar um abraço lá pro pessoal da minha empresa, que não parou, só que eles falam assim, pô, Elielton, você manda um abraço para todo mundo? Não, tem que mandar um abraço por nomes, então eu vou mandar alguns nomes aqui, uns 2 ou 3. Vou mandar um abraço pro Cabeça, pro Christian, pro Marcão e pro Thiago. Um abraço para todos e falar do Mengão é sempre uma honra, é um prazer. Muito obrigado. Obrigado, então, a todos que ouviram até aqui. Com certeza, semana que vem, com quarentena ou não, estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Flanático, junto com o Valdinho Favato e os nossos convidados. Galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e Meus sentimentos aí, Boquinha. Meus sentimentos aí pra você. Aí. Meus sentimentos aí pra você, cara. Para fechar nossa foto final e valeu, galera! Quarteto Flanático, falando do Mengão.